A história de Tiradentes é inseparável do contexto de crise econômica, exploração colonial e fermentação intelectual que marcou o Brasil no final do século XVIII. Joaquim José da Silva Xavier nasceu em 12 de novembro de 1746 na fazenda do Pombal, nas proximidades do arraial de Santa Rita do Rio Abaixo, atual Ritápolis, sob jurisdição da vila de São José del Rei, na capitania de Minas Gerais. Filho de Domingos da Silva Santos, português que atuava como procurador dos Quintos e Almotaceu, e de Antônia da Encarnação Xavier, cresceu em uma família de relativo prestígio local, com terras, escravizados e recursos ligados à extração mineral. A casa de 2 andares simbolizava certa abastança em meio ao esplendor do ciclo do ouro, que já dava claros sinais de esgotamento. A infância foi marcada por perdas precoces. A mãe faleceu em 1755 e o pai pouco depois, deixando-o órfão aos 11 anos. A família enfrentou dificuldades financeiras, perdeu bens por dívidas e o menino foi criado pelo tio e padrinho, Sebastião Ferreira Leitão, cirurgião e dentista prático. Com ele, aprendeu os rudimentos da odontologia empírica, extraía dentes com destreza, confeccionava próteses improvisadas com ossos de animais e arames e praticava medicina caseira com plantas medicinais. Esse ofício lhe rendeu o apelido Tiradentes, que o acompanharia para sempre e o transformaria, simbolicamente, no dentista mais famoso do Brasil. Sem educação formal, Tiradentes sobreviveu por meio de múltiplos ofícios. Atuou como mascate, minerador, tropeiro, prospetor e agrimensor, percorrendo o interior mineiro e o Caminho Novo, a rota estratégica que ligava a Vila Rica atual, Ouro Preto, ao Rio de Janeiro, por onde fluía o ouro destinado à metrópole portuguesa. Em 1780, alistou-se na tropa regular de Minas Gerais, e no ano seguinte foi nomeado alferes dos Dragões Reais, unidade de cavalaria responsável pelo patrulhamento do Caminho Novo, combate ao contrabando e repressão a bandos armados. Ganhou alguma notoriedade ao prender criminosos, mas, apesar de 4 tentativas, nunca obteve promoção. O baixo soldo, as barreiras sociais do sistema colonial e a frustração acumulada geraram nele um profundo ressentimento contra o domínio português. Foi nesse período de insatisfação pessoal que Tiradentes se destacou como o mais audacioso propagandista da Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, movimento conspiratório de 1788 a 1789. A capitania vivia uma grave crise. A produção de ouro diminuía drasticamente desde meados do século, enquanto a coroa portuguesa, pressionada por suas próprias dificuldades financeiras, incluindo o terremoto de Lisboa de 1755, intensificava a cobrança de impostos, o quinto real, 20% do ouro extraído, a captação e, sobretudo, a temida derrama, um confisco forçado de bens para cobrir as cotas não atingidas, anunciado pelo governador Visconde de Barbacena em 1789. Inspirados pelas ideias iluministas de liberdade, igualdade e soberania popular, bem como pelo exemplo da independência dos Estados Unidos, 1776. Intelectuais, poetas, clérigos, militares e proprietários reuniam-se secretamente em Vila Rica e arredores. Figuras como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Inácio José de Alvarenga Peixoto e Francisco de Paula Freire de Andrade. Eles sonhavam com uma república independente em Minas Gerais, com capital possivelmente em Vila Rica ou São João del Rei. Universidade, manufaturas, liberdade comercial e reorganização fiscal. O movimento previa o levante no dia da derrama, o assassinato do governador e a proclamação da independência. Sob a bandeira triangular com o lema Libertas quo tamen, liberdade, ainda que tardia, inspirado em Virgílio, Tiradentes não pertencia à elite letrada, nem era o mais rico do grupo. Sua posição social intermediária o diferenciava, mas sua oratória inflamada, sua constante mobilidade pelo Caminho Novo e sua capacidade de falar abertamente contra a exploração portuguesa o tornaram o principal divulgador das ideias separatistas. Ele arregimentava apoiadores inclusive nas camadas mais populares,
defendendo com fervor a criação de uma república. Diferente dos demais conspiradores, que agiam com maior discrição, Tiradentes atuava como voz pública do descontentamento. A conspiração, porém, foi traída antes mesmo de eclodir. Endividados com a coroa, Joaquim Silvério dos Reis e outros delatores denunciaram os companheiros em troca de perdão e vantagens pessoais. Em maio de 1789, Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro, onde se encontrava em viagem possivelmente para comprar armas. Adevassa o processo judicial, por crime de lesa majestade, arrastou-se por cerca de 3 anos. Diante dos interrogatórios, enquanto muitos negavam ou minimizavam sua participação, Tiradentes assumiu abertamente seu envolvimento, recusando-se a delatar os demais e protegendo os companheiros. Os outros inconfidentes tiveram as penas de morte comutadas por Dom Maria E para degredo na África ou degradação pública. Tiradentes, por sua origem menos elevada, pelo papel ativo como propagandista e pela confissão explícita, foi o único mantido na sentença capital. Serviu como bode expiatório para intimidar futuras revoltas. Na manhã de 21 de abril de 1792, um sábado, realizou-se um espetáculo de humilhação pública nas ruas do Rio de Janeiro. Tiradentes foi conduzido em procissão por cerca de 18 horas, com leitura da sentença, tropa armada e discursos que exaltavam a rainha. Foi enforcado na Praça do Rossio, atual Praça Tiradentes. Depois, o corpo foi degolado e esquartejado em 4 partes, com os membros expostos ao longo do caminho novo como aviso terrível. A cabeça cravada em um poste na praça principal de Vila Rica. A casa arrasada, os bens confiscados, o solo salgado. E a memória declarada infame. A execução brutal, destinada a apagar sua existência, produziu o efeito oposto. Durante todo o Império, Tiradentes permaneceu praticamente esquecido ou visto como traidor, pois os Bragança descendiam diretamente de Dom Maria e sua ressurreição simbólica ocorreu apenas com a proclamação da República em 1889. Militares positivistas e republicanos científicos, insatisfeitos com a monarquia, o transformaram em mártir cívico e precursor da independência. Sem retrato autêntico da época, provavelmente usava apenas bigode e teve a cabeça raspada na prisão. Artistas como Pedro Américo, no quadro Tiradentes Esquaré, ADO, de 1893, o pintaram com barba longa, cabelos soltos e expressão serena, comparando-o a Cristo na cruz -1, Cristo cívico, em uma via sacra republicana. O delator Silvério dos Reis tornou-se o Judas da narrativa nacional. Desde então, sua figura foi multiplicada em monumentos, estátuas, moedas, enredos de escolas de samba, literatura, cinema e televisão. O 21 de abril tornou-se feriado nacional por decreto de 1890. Seu nome entrou no livro dos Heróis da Pátria, 1965, e ele se tornou patrono cívico do Brasil, das polícias militares e, simbolicamente, da odontologia brasileira. Controvérsias regionais persistem sobre o local exato do nascimento Ritápolis, São João del Rei ou arredores, e historiadores debatem o caráter do movimento mais separatista mineiro do que propriamente nacional. Além das limitações sociais dos inconfidentes, muitos dos quais eram escravocratas, e não defendiam uma transformação profunda da sociedade. Ainda assim, Tiradentes transcendeu os fatos históricos. De alferes dentista, tropeiro e orador incansável, tornou-se o símbolo eterno da resistência à opressão, da coragem cívica e do sonho de liberdade. Seu martírio, reinterpretado pela posteridade, forjou parte importante da identidade brasileira. Mais de 2 séculos depois, a cada 1 de abril. A memória de Tiradentes continua a lembrar que a liberdade, ainda que tardia, ecoa através dos séculos como um chamado à dignidade e à soberania do povo. Sua trajetória revela um Brasil em transformação, onde tensões econômicas, influências intelectuais e aspirações políticas começavam a desafiar o domínio colonial, um legado que, apesar de suas contradições, permanece vivo na construção da nação.